Então, boa tarde a todos. Boa tarde aos que se encontram aqui presencialmente. Boa tarde também àqueles que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a magnetização da água, já pode ir providenciando um copo, um recipiente qualquer, que ao final da nossa atividade, os amigos benfeitores farão a sua magnetização. Eu convido a todos aqueles que ainda não conhecem, que possam participar do Evangelho no Lar, que é transmitido pelo MIT, todas as quintas a partir das 21 horas. Aqueles que desejarem podem pegar um folhetinho aqui na recepção, e aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, pode entrar em contato pelo WhatsApp do próprio Facebook, que uns 5 minutinhos antes será colocado o link para que vocês possam acompanhar online. São 20, 25 minutos, onde convidamos Jesus para adentrar no nosso lar e nos sentiremos muito melhores, com toda certeza. É um momento de integração, de família, e daqueles que estão sintonizados com Jesus. Então eu peço a todos nessa etapa, nessa etapa inicial, que me acompanhem em pensamento, na prece inicial, nos conectando com o Pai, pedindo a Jesus que esteja conosco, nos orientando e facilitando o entendimento dos ensinamentos que Ele deixou aqui na Terra para nós e que será abordado na exposição doutrinária dessa tarde. Pedimos aos benfeitores amigos que nos orientam nessa casa, que nos auxiliam, que nos envolvam em amor, em serenidade e em harmonia, para que possamos introjetar esses ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa rotina, nos tornando pessoas melhores, espíritos um pouco mais evoluídos a cada dia. Que possamos ser mais amorosos com o nosso próximo, mais benevolentes, mais caridosos, mais humildes e indulgentes, e assim certos desse amparo que já estamos sentindo. Pedimos a permissão para iniciarmos a tarefa da tarde de hoje. Que assim seja. A exposição doutrinária hoje está a cargo da nossa irmã Leonice Turcato, que vai falar que os sãos não precisam de médico. Ela vai explanar um pouco sobre esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Na tarde de hoje é o capítulo 24 que nós vamos abordar, que diz respeito: não coloqueis a candeia sob o alqueire, e ali temos o item que nos leva a refletir, que é sobre a parábola dos que são os que têm doenças espirituais, emocionais, que precisam daquele médico chamado Jesus. E quando ele nos coloca essa informação, ele está ali nos levando a refletir que nós somos seres espirituais, que não somos só um corpo. E isso quer dizer que esse conhecimento é muito importante, porque faz a diferença de como nós nos vemos, como nós nos enxergamos, e isso é importantíssimo para a condução da nossa vida. E a parábola nos coloca: estando Jesus na casa de Mateus, vieram aí muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com seus discípulos.
Os fariseus, notando, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com os publicanos e gente de má vida? E ouvindo isso, Jesus falou: não são os que são sãos, sadios, que precisam de médico, mas os doentes. Isso está lá em Mateus. E nisso a gente vai tentando entender aquele contexto em que os necessitados, os pobres, eram muito os que vinham em torno de Jesus, buscar na sua energia, no seu amor, aquele reconforto de quem é aceito, de quem é respeitado. E os rabinos, na época, os mestres do conhecimento, tinham uma postura extremamente crítica contra essa convivência com essas pessoas que eles consideravam impuros, né? Porque os fariseus, naquela época, estavam muito preocupados com seguir rituais, seguir leis, saber se as oferendas do templo estavam sendo feitas. Então, os necessitados, os pobres, os publicanos, as meretrizes, não eram considerados como o foco principal da sua ação, contrário de Jesus. Jesus era muito criticado, inclusive, por não seguir aquelas regras rígidas. Por exemplo, eles não curavam aos sábados, né? E criticavam quem o fizesse. Lembram daquela passagem do homem da mão mirrada, que ele curou no templo? Foi criticado por isso, porque era um sábado. E, no entanto, tem aquela célebre frase que ele falou, que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Que significa que nós não vamos deixar de ajudar a socorrer alguém por causa de uma regra dessas. Colocava também uma crítica muito grande em relação a Jesus sobre a questão da lavagem das mãos, porque para os fariseus era um ritual severo, né, em que eles faziam esse ritual quase com um fim sagrado de lavar as mãos, e isso Cristo foi criticado também. E o que ele diz? Não é o que entra pela boca que é o mal, é o que sai da boca. As palavras perniciosas, as mentiras, as deturpações, porque isso que ia na alma. E quanto à convivência com os pobres, os ladrões, as meretrizes, os publicanos, que eles tinham severas restrições porque cobravam impostos em nome do Império Romano, que dominava aquela região, todos eles eram considerados impuros. Não deveriam ser tocados, não deveriam ser objetos dessa atenção, e isso era a crítica. E Jesus exatamente se acercava desses deserdados porque não eram objetos de atenção, não eram objetos de socorro, e eles precisavam de esclarecimento, de consolações, tinham aquela boa fé, pediam ajuda, né? Queriam enxergar, no caso do cego, queriam caminhar, no caso do aleijado, ou do paralítico, ou, enfim, das limitações morais que tinham. E os publicanos e essas pessoas doentes eram consideradas de má vida, portanto, impuras, mas eles já tinham algo que começava a raiar no fundo de suas almas, de se reconhecerem necessitados, de se reconhecerem doentes e estarem exatamente no entorno de Jesus, buscando esclarecimento, buscando consolo. Precisavam receber de Jesus essas orientações que davam esperança, e eles se sentiam mais motivados para mudar, para ir adiante. Mas ali eles já tinham feito um ato de humildade, que é se reconhecer necessitado. E no caso dos considerados superiores, dos fariseus, dos rabis, dos mestres do templo, eles nem pediam auxílio. Por quê? Porque eles não se consideravam necessitados sobre esse ponto de vista moral e espiritual que era a fala de Jesus, é a fala profunda dele. Então, eles se consideravam puros, sadios,
superiores. Por isso Cristo foi tão enfático quando coloca, não são os sãos, os sadios, que precisam de médico. E eles já se consideravam resolvidos sobre esse ponto de vista. Então, para nós, essa lição que a gente transpassa para o nosso momento atual, nós temos que pensar, então, sobre esse ponto de vista profundo, sobre a saúde, mas sobre o ponto de vista profundo que Cristo nos quer colocar. Porque a Organização Mundial da Saúde tem um conceito sobre saúde que fala que é um estado de bem-estar físico, psíquico, emocional, né? Não é só apenas a ausência da doença física. Mas esse é um conceito materialista em que centra, que foca a doença no corpo e, portanto, a cura está no médico. Sob o ponto de vista espiritual, que é a visão que Cristo nos quer chamar a atenção, ela é mais abrangente e nos coloca a questão da doença sob o ponto de vista espiritual, onde as falhas morais, os nossos equívocos e inferioridades já representam aí algo a ser mudado, transformado, curado. E é nesse ponto de vista que a doença ela está na dos seres humanos, que são fatores espirituais, psíquicos, emocionais, vinculados à alma, vinculados ao ser, à essência. E é isso que resulta o desequilíbrio e que acaba aparecendo lá adiante no soma, no corpo, que é bem estudado nos últimos tempos, a somatização das doenças. Quando ela desce da mente, desce da alma e vem parar no corpo. Ela aparece no corpo. Então, a doença física, sob esse ponto de vista, nós vamos compreendendo que ela é uma parte final de uma desarmonia da alma. Ela é um processo final de uma desarmonia profunda desse ser que tem lá virtudes que precisavam ser desenvolvidas e não foram feitas, e uma série de equívocos que vem no pensar, no agir, e ela vai eclodir no corpo. Então, hoje, sob esse ponto de vista, a gente entende que o corpo é, sim, um reflexo do ser espiritual. Por isso que a gente sempre fala que quando a gente encontra alguém em estado profundo de desarmonia, ele está já apresentando a doença da alma, né? E quando as pessoas começam a compreender essa correlação, elas passam a entender que nós temos doentes e não doença propriamente dita, como se fosse um elemento que é buscado em algum lugar e depositado na pessoa. E é muito importante a gente lembrar o conceito do Emmanuel, que está lá na questão 95 do Consolador, quando ele fala como é que a gente deve considerar a saúde. Ele nos diz, para o homem da terra, então ele está olhando lá de cima, do plano espiritual, para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, que é o corpo físico. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, ou seja, é a essência, é o que eu realmente sou. Eu estou num corpo, mas eu não sou o corpo, mas o meu corpo reflete o que eu sou. E para a obtenção da qual, ele continua, para a obtenção dessa harmonia da alma, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa da moléstia, da deficiência transitória limitante na Terra. Transitória. Isso também vai passar. Porque por minha necessidade momentânea daquele corpo eu recebo essas consequências de mim mesmo. Então dá para ver que quando o corpo adoece e transparece fisicamente no corpo físico, a alma já há muito tempo vinha apresentando essas desarmonias que aparecem nesse instante naquele corpo ali. Então veja que nesse texto evangélico, Jesus nos alerta da importância de nós prestarmos atenção para as doenças das almas.
daqueles que estão e agem afastados desses parâmetros morais que são as leis de Deus. Os fariseus diziam que cumpriam as leis de Deus, mas eram leis criadas por eles mesmos para regar a vida material e se achavam puros. Ora, os necessitados que ali estavam sentiam nesse processo de despertar da consciência que precisavam de ajuda, buscavam essa ajuda e precisavam ouvir Jesus, que lhes acolhia, lhes abraçava. E os considerados puros, tão cheios de si, tão compenetrados dessas leis dos homens, achando que eram as leis de Deus, não se achavam doentes. Aliás, eles sequer sabiam que essas questões profundas da alma em desalinho eram uma doença. E viviam nesse estado de cegueira, recusavam ajuda, criticavam Jesus e achavam que, estando cumprindo a lei de Deus, estavam a salvos naquilo que entendiam ser de Deus, o que era a lei dos homens. E mantinham comportamentos egoístas, orgulhosos, vaidosos. E essa lei de Deus é uma questão tão séria, porque a lei de Deus é natural, é universal, ela é eterna, ela é imutável. E o que é mais legal, ela não está escrita em nenhum livro caro lá da Feira do Livro. Ela está na nossa consciência, é de acesso direto, linha direta online, facílimo. Está lá na questão 614 em diante, dê uma olhada lá no Livro dos Espíritos. Pois bem, todas as vezes que nós nos desviamos desses preceitos que estão lá escritos em nós mesmos, que em linhas gerais é o bem, é o amor, nós entramos num estado profundo de conflito e adoecemos. Adoecemos na alma. E isso transparece no corpo físico. Principalmente daquelas dores profundas que ninguém acha o resultado no físico. É o que alguns chamam de pecado, pecar. Pecar é o afastamento ou a transgressão da lei de Deus. Porque peccatum, em latim, era exatamente tropeçar, dar um passo errado, se equivocar. E o hebraico era rata. O que era? Errar o alvo. Então, nós, por nossa ignorância, que ainda estamos construindo virtudes, nós erramos, nos equivocamos. E isso é importante a gente compreender que nesse processo de construção nós enfermamos. E o que é muito conhecido nesse processo de enfermidade é a trilogia das enfermidades morais. É um trio aí danado. Talvez vocês já ouviram falar, que é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. É uma trilogia difícil de domar. E esse egoísmo, de nós tanto tempo estarmos filiados a ele, a gente sabe que é pensar só em si mesmo, não é? Que o orgulho é se achar acima e melhor dos outros. Que a vaidade é esse desejo de ser reconhecido e aplaudido. E tem uma frase bem conhecida do público, um adágio popular, que diz que o orgulho, ele é filho do egoísmo e pai de todas as vaidades. É uma trilogia que anda de braços dados. Então a gente, quando cultiva esses vícios, essas não virtudes, muitas vezes nos orgulhamos. Olha só a contradição. Nos orgulhamos. E estamos ali alimentando sequelas, às vezes, seculares. E quanto mais alimentamos, mais frisamos o nosso estado de decadência moral. Porque são todos eles pedras de tropeço nesse processo evolutivo. E nós temos que trabalhar as virtudes que são curativas da alma. No caso do egoísmo, não é a caridade,
Fazer o bem, ser generoso. Tem até um capítulo lá no nosso evangelho que diz: fora da caridade não há salvação. E para o orgulho, a humildade. Fazer o cultivo dessa virtude. E Cristo dizia: todo aquele que quiser ser o maior, que seja o que serve. E tem ainda uma bem-aventurança que diz que bem-aventurados os pobres de espíritos, pois dele é o reino do céu. Ele não estava dizendo isso à toa. Tinha um profundo ensinamento aí. E para trabalhar a vaidade, a virtude da simplicidade. Simplicidade também tem uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois herdarão o céu. Então dá para ver que essa trilogia das enfermidades morais também tem a trilogia das virtudes curativas. E elas se completam. Porque a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade, da humildade. E é isso, esses três juntos, eles vão combater, sim, essa trilogia, principalmente o egoísmo e o orgulho. E às vezes, algumas pessoas estão em condutas tão automatizadas que não conseguem separar uma situação da outra e agem assim há tanto tempo que acham que é normal. E nós já conseguimos entender que o que é normal é diferente do que é comum. Que o normal é o que está na norma, o que está na regra, que é o certo. Então, muitas vezes se repete muitas e muitas vezes, mas aquilo não é normal. O normal é ser bom, o normal é ser justo, honesto. Essa é a diferença de nós começarmos a incorporar um padrão alinhado com as leis de Deus. E além dessas doenças, dessas enfermidades, tem tantas outras que alguns já vão lembrando aí, mas só para a gente citar alguns conhecidos, né? A ira, o ódio, a violência. E qual é o antídoto? A calma, o amor, a brandura. Outros mais, a inveja, o ciúme. Tem que trabalhar o desprendimento, não é verdade? Esse desprendimento que não quer o que não lhe pertence, esse desapego. E sentimentos de preguiça. Preguiça, né? Todo mundo quer ficar sem fazer nada. Mas o trabalho é uma das leis de Deus, leis da natureza. Qual é o antídoto? Combater esse desânimo, ter disposição, ter dinamismo. E tem alguns outros assim que interferem muito nas atividades sociais, na família, nas reuniões, que são os melindres. Já ouviram falar? Já, né? Pois o melindre é um filho do orgulho. O melindre é aquela predisposição das pessoas se ofenderem por coisas banais, de pequena monta, coisas insignificantes. Tudo ofende. Se dá uma opinião numa reunião e a opinião não é aceita, se sente desprestigiado. Se está falando alto, incomodando, pede para falar mais baixo, se sente ofendido. E aí, como é que fica então? É um ego super inflado, não é? Esse é o melindroso ou a melindrosa. Mas nós temos também a questão da intolerância, muito em voga hoje na nossa sociedade. Pela não aceitação, pela falta de vontade, pelo menos, em reconhecer, ou lidar, ou aceitar, ou respeitar a opinião diferente do outro, a forma de ser do outro. E são comportamentos que chegam às raias da repulsa, da rejeição e às vezes até de atos de violência, porque o outro não pensa como eu penso e essa é a minha cartilha, é a que deve reger o mundo. E não é assim. Isso cria intolerâncias dos mais diversos matizes. E está ali na discriminação social, sexual, na intolerância religiosa. Isso aparece nas discriminações sociais do pobre, do rico, do mal vestido, do bem vestido, das intolerâncias ideológicas, políticas, do sexismo. Porque a mulher é burra, não, porque o homem é inteligente. A mulher é incompetente, o homem
Tanto que isso se reflete na forma com que são conduzidos salários e promoções ainda nesse processo arraigado na sociedade. Sem falar do etarismo, que são aquela discriminação em razão da faixa de idade, né? Ah, já é velho, não serve para nada. E aí vem outros, vem racismo e vem uma série de outras situações gravíssimas. São todos eles doenças da alma de quem não vê o outro como seu igual. Sequer vê o outro como seu irmão, porque não admite a paternidade comum, que é ser filho do mesmo pai. E isso é muito sério. Parece palavras soltas, mas em tu admitindo esse tipo de valor interno e profundo, tu vai internalizando e mudando essas condutas com a forma até como que tu olha para o teu irmão. Não é irmão de carne, é irmão em Deus. Isso muda profundamente a tua postura como indivíduo diante do mundo, diante das pessoas. E veja que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 15, ele fala sobre saúde. E ele coloca o seguinte: não é somente no domínio das causas visíveis que se inserem os processos patológicos de doença. Nossas emoções doentias mais profundas, aquelas que eu sequer admito, mas está lá sendo cultivada, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos. Eu cultivo, eu plantei, eu tenho que colher. Se voltam sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas. Pensar mal, odiar, não perdoar, rancor, tu lança no teu universo celular cargas deletérias que vão desorganizar sim as tuas células. Então, está tumultuando o serviço das células nervosas. Não nos esqueçamos que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, no corpo, os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Ora, vejam, passamos alguns de nós o tempo todo mentindo, manipulando, reprimindo, criticando, não perdoando, cultivando rancor e queremos ter um corpo equilibrado e sadio. Nós estamos convertendo esses sentimentos em ondas mentais destrutivas para as nossas próprias células corporais, porque elas obedecem o comando mental. Isso é importante que nós tenhamos consciência, que aquilo que eu pensar de treva, eu terei trevas em mim. Se eu pensar luz, eu terei luz em mim. Só para dar uma analogia. Então, esses exemplos de condutas, e que também aparece ali na passagem evangélica, nos levam a gente examinar como é que tem sido a minha conduta profunda, do meu sentir e pensar, porque eu sinto e isso se transforma em uma onda de pensamento. E eu, ao sentir e pensar, quando falar, eu vou expressar aquilo que vai no fundo do coração. Cristo já falava, a boca fala do que vai cheio o coração, que é o sentimento. E ali, até pelaquela fala, nós já vemos o estado doentio, ou de luz, ou de paz, ou de alinhamento, ou de serenidade de algumas pessoas, que nos encanta até por estarmos perto dela, pela energia que ela exala. Qual é o tipo que nós somos? Pensamos sobre isso? Então, possuímos esses elementos causadores da doença dentro de nós?
Nos conscientizamos disso, estamos fazendo esse trabalho curativo interior. Nós que temos filhos, pensem, pais, vocês estão auxiliando na cura? Vocês estão esclarecendo esses espíritos para também eles terem esse processo de autocura profundo? Então, nós temos que buscar essa cura profunda do ser, que é a proposta de Jesus. Porque, devido à nossa condição evolutiva, ainda nós temos imperfeições. E isso é importante a gente saber, que nós não somos perfeitos, mas somos aperfeiçoáveis. Não estamos perfeitos, mas estamos nos aperfeiçoando. Entender esse processo que nós tropeçamos, erramos, pecamos, erramos o alvo. Mas a diferença está na consciência que me faz voltar e me alinhar com as leis de Deus. E podemos sim ter até uma boa saúde física, porque olhamos, temos braços, temos pernas, não está faltando nada, mas como é que é lá dentro, no fundo do ser, a minha saúde espiritual? Com o que eu estou alinhado? E isso nós precisamos fazer, esse auto-mergulho, porque alguns de nós podem ser caracterizados como sadios fisicamente, mas ter profundas doenças da alma que precisam de cura urgente. E esse médico é o Jesus. E esse remédio é esse evangelho que está à nossa disposição. E nós, os doentes, ou aqueles que não querem ficar doentes, e que procuram pílulas de sabedoria nos ensinamentos e vão ingerindo, e vão modificando, e vão crescendo na direção desse alinhamento com as leis de Deus. Então, essas imperfeições morais, pelo desconhecimento, pela ignorância, ou alguns até renitentes do mal, precisam fazer esse processo de construção do aperfeiçoamento a cada encarnação. Isso é um processo, nós temos que entender isso. E o Evangelho do Cristo faz a proposta da cura profunda, lá dentro do ser, profundo. Ele vai na causa da doença da alma. E ele atinge sentimentos. E esses sentimentos que modelam os meus pensamentos, a minha fala, o meu agir, vai gerar a educação profunda do ser. A educação profunda de entender valores desse alinhamento a essas leis do bem, do amor. Aí sim nós começamos a entrar nessa busca profunda da saúde plena. Então, nós temos aí um conceito da saúde plena. É a perfeita harmonia da alma. É pleno, porque a alma é aquela que responde para a matéria. Vai harmonizando o corpo. Vai criando condições de se relacionar bem, porque tem bons sentimentos. Pensa alinhado nesse bem, nessa paz, nessa harmonia. E a resposta das células vão estar alinhado com o que eu sinto, com o que eu penso. Então, essa busca de saúde plena, nessas palavras sábias, nessas lições de Jesus, é dirigidas para a alma. E elas foram entregues para nós, não para lermos e botarmos lá o livro na prateleira, deixarmos as traças comer. Não é? É para nós ler, internalizar, modificar condutas, educar o sentimento, as emoções, o pensar, e vai ter um agir melhor. Então é uma cura a nível profundo, abrangente, integral, porque da alma responde no corpo. E a doutrina espírita vem nos oferecer esses remédios de ordem moral e espiritual, baseado na doutrina do Cristo,
nos trazendo esses remédios, essas informações, que são todos eles recursos imprescindíveis para que nós possamos desenvolver a cada nova encarnação as nossas potências, porque está tudo lá em semente, esperando eclodir e botar, e já está em nós. O que faz a doutrina, os ensinamentos do Cristo, é desenvolver a cada nova encarnação essas potências da alma voltadas para o bem, para o amor, para uma vida pura, plena de saúde profunda, plena de paz, porque eu já edifiquei a minha consciência alinhada às leis de Deus. E quando não faço isso, gero conflito. E é na consciência o cenário, o terreno, onde mais gera conflito, porque ali nós temos um padrão de lei já escrito e definido, e nós agimos de forma diferente, surge o conflito, surge a culpa, surge o adoecimento. Esse processo, nós estamos nos apossando, nos capacitando, adquirindo cada nova encarnação. Então, talvez alguns de nós fiquem pensando, mas agora para mim não há jeito. Sempre há jeito, porque o processo é contínuo. Eu posso, nessa encarnação, não ter como reverter as marcas dos meus equívocos neste corpo físico que tem essa encarnação, mas o conhecimento não se perde, ele é cumulativo e segue a partir daquele ponto para a nova encarnação, porque nós, espíritos, não morremos, nós somos imortais. O que nós desfazemos de épocas em épocas são os nossos corpos físicos, as nossas vestimentas materiais. Mas eu não deixo de ser o que sou ao trocar de vestimenta, ao tomar um banho, levantar de manhã, ter uma nova roupa. A cada nova encarnação, uma nova roupa, um novo corpo. Ou como homem, como mulher, tanto faz. O espírito não tem sexo. Ele precisa adquirir conhecimentos e é esse conhecimento moral e espiritual que vai fazendo esse processo de saúde plena, profunda. Isso sim gera paz, gera felicidade. Então está nas nossas mãos. Eu antes não sabia, mas agora eu já sei. Eu antes não fazia, mas agora eu posso fazer. Essa é a diferença. Eu não posso, como dizia o Chico, mudar o que já passou, mas daqui para frente eu posso fazer melhor. Essa é a proposta da saúde plena. Então agradeço a todos, devolvo a palavra para a nossa coordenadora do trabalho. Obrigada. Nós é que agradecemos, Léo. Muito bom. Então vamos passando para a etapa final da nossa atividade. Eu peço a todos que se mantenham conectados com o alto, com os corações asserenados, as mentes quietas. E vamos pedindo aos benfeitores espirituais dessa casa que nos envolvam em luz, que nos envolvam em amor, em paz, em serenidade, que esses fluidos benéficos alcancem a cada célula do nosso corpo físico, elevando o nosso bom ânimo, a nossa disposição em melhorar a cada dia. Pedimos aos benfeitores que visitem os nossos lares, cômodo por cômodo, fazendo asepsia de cada ambiente e deixando lá esses fluidos benéficos, alcançando também a todos que lá estiverem, os nossos familiares, que eles também sejam envolvidos nesse mesmo amor, nesse mesmo bálsamo de luz. Pedimos a esses benfeitores a magnetização das águas e que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, gratos por essas bênçãos, por esses fluidos amorosos,
pedimos então para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, que voltemos todos para os nossos lares amparados pelos benfeitores, pelos nossos protetores, e que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja.